Bom dia, igreja. Graças e paz. Amém? Bom, para você que está nos visitando ou às vezes está de férias, está chegando agora, às vezes passou alguns domingos sem vir, às vezes você casou, né? E agora está voltando. Acontece, né? Coisas que acontecem na nossa vida. A gente está numa série em Neemias. Amém? Hoje já é o quarto domingo onde a gente está em Neemias. E a gente está estudando um capítulo por domingo. Então hoje, se é o quarto domingo, a gente vai ler um pouco sobre o capítulo 4 de Neemias. Mas rapidamente eu queria que a gente lembrasse, né, do que passou em Neemias até a gente chegar aqui. Bom, se a gente lembrar, a gente vai lembrar que os israelitas eles foram derrotados pelos babilônicos, foram levados para o cativeiro, estavam presos no cativeiro, os persas vencem os babilônicos, e aí o modelo de domínio dos persas era diferente. Então eles mandam os israelitas de volta para sua terra, no caso aqui os judeus, né? E eles voltam em 3 caravanas. E aí a gente está lendo a última dessas idas dos judeus de volta para sua terra, que é a ida de Neemias. Então Neemias ele vai chegar, e aí no capítulo 1 vai falar sobre isso, que ele recebe notícias do que estava acontecendo na sua terra, notícias essas que eram tristes, porque a cidade estava devastada, os muros estavam destruídos, e ele ora ao Senhor e tem um diálogo com um rei persa, e ele permite que ele volte para Israel para poder reconstruir os muros de Israel. Então isso é no capítulo 1. No capítulo 2 a gente vê Neemias chegando ali, nesses muros, ele faz uma inspeção nos muros, ele convida o povo a reconstruir esses muros, e aí uma expressão que Neemias vai usar durante todo o livro é que a mão do Senhor estava com ele. Então, por causa que a mão do Senhor estava com ele, o povo se anima, e aí a gente vai ver que na história, um muro que demorou anos e anos para ser reconstruído, vai ser reconstruído em 52 dias, durante esse período. E aí ele vai afirmar o tempo todo que isso acontece porque a mão do Senhor estava com ele. E aí no capítulo 3, que foi no domingo passado, a gente viu como que o povo de Israel participou dessa reconstrução. Como que do sumo sacerdote aos homens mais simples, todos, cada um, assumindo a sua responsabilidade, reconstruíram uma parte do muro de Israel. Bom, então aqui a gente chega, e aí agora a partir do capítulo 4, 5 e 6, a gente vai falar um pouquinho sobre os levantes que se levantaram contra a reconstrução desse muro. Então, houve muita oposição, e tanto hoje, capítulo 4, 5 e 6, vão falar um pouco sobre essa oposição à reconstrução desses muros. Contudo, antes da gente ler o capítulo 4, eu queria gastar um tempinho a mais na introdução. Aqui a gente falou um pouquinho sobre as crianças lerem a Bíblia, os pais acompanharem, sobre os adolescentes anotarem as pregações, e agora vai talvez um pouco sobre nós adultos, né? Talvez como um mesmo espírito, para a gente poder entender um pouco melhor as Escrituras. Por quê? Quando eu comecei a estudar o livro de Neemias, aconteceu um problema que para mim sempre acontece quando eu estou lendo alguma narrativa do Antigo Testamento. Eu acho elas difíceis de ensinar, de pregar, de estudar. Geralmente elas não são difíceis de entender, né? Você lê a historinha lá de Neemias, você vai ver a narrativa toda e você consegue compreender a historinha. Então quando você lê as histórias do Antigo Testamento, elas não são difíceis de compreensão, não é como se você estivesse lendo Ezequiel, né? Que aí você lê lá o profeta Ezequiel, você não sabe nada do que está acontecendo. Você fala assim, meu Deus, que profecia é essa? O que está acontecendo aqui? É real, não é real? É uma profecia? É uma loucura o livro de Ezequiel. Os livros históricos não são assim, né? Você consegue ler eles com uma fluidez boa. Mas, para mim, existe sempre uma dificuldade em relação aos livros históricos no Antigo Testamento. Por quê? A gente não lê a Bíblia como curiosidade, né? Como meros historiadores querendo descobrir o que aconteceu no passado. A gente lê a Bíblia como uma regra de fé para nós. Como aquela que nos instrui. Como uma lâmpada para os nossos pés. Aquilo que ilumina o nosso caminho. Então, se ela é isso para nós, de alguma forma eu preciso aprender com ela, certo? Então, quando eu leio uma história como a de Neemias, a ideia não é só eu saber a história de Neemias. Não é só recitar os versículos de cor. Não é só eu saber essa história. É entender como isso, de alguma forma, impacta a minha vida como cristão hoje. E aí, qual que é o desafio para mim, dentro dessas narrativas do Antigo Testamento? É que, muitas vezes, a gente lê ela como se fosse fábulas infantis. Sim ou não? A gente não lê lá a história, por exemplo, de Davi e Golias, e aí, ao final da história, o que a gente pergunta? Qual a moral da história? A gente não lê a Bíblia mais ou menos como se fosse, principalmente as narrativas do Antigo Testamento, como se fossem fábulas. E aí, porque a gente foi ensinado assim, né? Você pega os livrinhos infantis, a maioria deles é assim, né? Tem lá a historinha de Davi e de Golias no final, a moral da história. E aí, não tô falando que é errado isso, tá? Mas eu acho que isso aponta um problema nosso em ler as Escrituras. Por exemplo,
Você pega lá a história de Davi e Golias, você pensa, bom, Davi era pequeno, fraco, mas confiava em Deus. Golias era forte, grande, logo, quanto mais orgulhoso e maior você for, maior sua queda. Sim ou não? Ninguém nunca leu uma história de criança que estava justamente assim, aplicado? Ou, quando eu vou ler o livro de Neemias, eu vejo que Neemias foi um líder. Um cara com várias estratégias de liderança. Então eu pego os livros que escrevem sobre Neemias e a maioria vai falar sobre liderança, estratégias para liderar. 5 passos para liderar em Neemias. Como liderar sob pressão. Como no capítulo 3, como delegar funções e distribuir funções. Então, a gente vai pegando as escrituras, principalmente as narrativas do Antigo Testamento, e vai lendo elas como fábulas. A gente lê a história de Neemias e se pergunta ao final, qual a moral da história? Isso é errado? Não necessariamente é errado, mas é raso. É raso. A gente precisa ir um pouco mais profundo do que isso. Então, por isso que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na introdução, para quando a gente chegar no capítulo 4, a gente lê o capítulo 4 fugindo dessa pergunta, qual é a moral da história? Porque a minha ideia aqui não é só que a gente aprenda com Neemias, mas que a gente possa aprender a aprender com Neemias. Faz sentido que muda? Então, eu não quero só que a gente aprenda com as narrativas do Antigo Testamento, mas que a gente possa como aprender com essas narrativas. O que elas têm para nos ensinar? O que elas têm para nos dizer? Não simplesmente chegar aqui e falar para você, Neemias sofreu oposição, vamos pegar aqui 3 passos de como lidar com uma liderança frente às oposições que vão se levantar. Ok? Então vamos lá. Neemias nos lembra que a Bíblia, ela tem 2 grandes características. Em primeiro lugar, a gente crê que a Bíblia é um livro humano. O que isso quer dizer? Diferente, por exemplo, dos Mormons. Os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, já viu aquelas igrejinhas? Que elas são meio corizinhas de pastéis, tem uma quadrinha do lado, geralmente sempre. Eles acreditam, no livro dos Mormons, que aquilo que eles têm a mais da Bíblia foi entregue diretamente por Deus, em tábuas escritas de ouro. Então, não foram os homens que escreveram, eles receberam isso. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a nossa escritura foi escrita por homens. Dezenas de homens. E esses homens viveram em tempos diferentes, em lugares diferentes, falavam línguas diferentes, tinham relações com Deus diferentes, conheciam a Deus de forma diferente, porque a gente percebe ao longo do Antigo Testamento que a revelação de Deus é progressiva, ele vai se revelando cada vez mais ao longo do Antigo Testamento. Então a noção que Abraão tinha de Deus não é a mesma que Moisés vai ter, que não é a mesma que Davi vai ter, que não é a mesma que os profetas têm. Então, essa Bíblia, esse conjunto de livros que a gente tem, ele foi escrito por dezenas de homens. E essa característica dos livros da Bíblia ser uma Bíblia que foi escrita por diversos homens não pode fugir aos nossos olhares. Em que sentido? Ao ler a Bíblia, eu preciso entender o máximo que eu posso de qual era o contexto em que está sendo escrito, em qual língua foi escrito, por que foi escrito, qual a intenção do autor a escrever esse livro, qual é a região que esse autor está escrevendo, qual é o momento histórico que esse autor está escrevendo. Aí, eu só queria também deixar claro que a impressão que dá é assim, nossa, então peraí, para estudar a Bíblia tem que ser um grande teólogo. Vou ter que ler dezenas e dezenas de livros para ler a Bíblia da forma mais perfeita possível. Não é isso que eu queria ensinar, tá? Eu acredito que, de fato, 90% da Bíblia a gente vai entender de maneira muito tranquila. Mas, de novo, se a gente quer entender a Bíblia de maneira madura, se a gente quer entender, de novo, como aplicar Neemias na nossa vida e fugir de perguntas rasteiras como qual é a moral da história, a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais para isso. E como que a gente consegue entender essa primeira parte de entender quem foi o autor, o que ele queria, quais as intenções? A primeira coisa que você pode fazer é chegar aqui na igreja mais cedo. Todos os domingos tem uma galerinha aqui estudando o livro de Romanos. Mudou, de João. Tá vendo? Eu não tô indo, né? O livro de João. E a ideia é essa, que vocês façam uma leitura guiada, que tenha um diálogo, justamente para a igreja fornecer isso para vocês. Você também pode vir à igreja aos domingos normais, porque geralmente é isso que quem está aqui pregando tenta fazer, tenta mostrar o contexto, o que estava acontecendo, e explicar a palavra para você. Ou, de uma forma muito simples, o que você pode fazer para resolver essa questão de, então para onde que eu vou, né? Quando eu vou entender esses autores? Como que eu vou entender qual era o contexto que estava ali escrito? Hoje em dia, as Bíblias estão ficando cada vez menores. Já repararam isso? Na minha época, pelo menos, as Bíblias eram assim, uns tijolão. Aí eu comprei a minha, falei, nossa, a minha é um tamanho legal.
Aí eu fui comprar uma pra Samantha, e ela é desse tamanho aqui, ó. E aí, sabe o que é engraçado? Eu vi várias pessoas com essa mesma Bíblia. Uma Bíblia bem fininha. Por quê? De fato, né? A gente não quer ficar levando um tijolo, assim, pra cima e pra baixo, é difícil, então a gente tenta levar a Bíblia mais prática possível. Mas eu queria te incentivar a comprar uma Bíblia de estudo. Para você, com a Bíblia de estudo, você resolve isso. Essa questão de entender o contexto, os estudos. E aí, você pode falar assim, e eu vou contar até um relato que quando eu tinha me convertido, estava com pouco tempo de conversão, eu tinha um amigo, a gente estudava junto lá no Instituto Federal, e a gente ia embora junto, de moto. Aí, como eu tinha acabado de converter, ele também foi na minha igreja, o nome dele era Luan. É Luan, né? Não morreu não. O nome dele é Luan. E aí a gente na moto conversando, e eu tava assim, muito empolgado com a fé, eu tinha acabado de me converter. E aí eu tava falando pra ele que eu tava... E assim, meu pai é pastor, e eu sempre fui muito curioso, então quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer um monte de perguntas, aí eu fui ler um monte de livros pra tentar entender, e aí meu pai tinha um monte de manuais, de comentários bíblicos, e aí eu fui atrás desses comentários pra tentar entender as narrativas, até porque nos meus 16, aos meus 18, eu me autodenominava ateu, né, assim, eu era um ateuzinho, em formação, e aí... Aos 19 anos eu me converto, e aí, só que quando eu me converto eu tô cheio de perguntas. Perguntas que estavam no meu coração enquanto eu era ateu. E aí eu vou atrás dessas perguntas, eu vou tentar respondê-las, eu vou tentar entender melhor as escrituras, porque primeiro eu me converti para depois responder as perguntas. Então, nesse processo, eu vou lendo muita coisa, e aí eu incentivei esse meu amigo a comprar também alguns comentários, alguns manuais bíblicos. E aí eu lembro que um dia a gente estava saindo de uma livraria de moto, de uma vizinha, que era da Samantha, inclusive, ainda. Aí a gente estava indo embora para casa, e aí a gente conversando sobre isso, sobre esse processo de estudar as escrituras, de ler comentários bíblicos, de pegar autores que nos ajudem a entender melhor a palavra. E aí tinha um cara do lado escutando a gente estava parado no sinaleiro. Aí ele virou e falou assim, tudo mentira. Você precisa só das escrituras. É a Bíblia. Só a Bíblia. E eu passo a pensar o quanto isso é orgulhoso da nossa parte, né? De achar que só eu e a Bíblia vou saber tudo. Que só eu e as escrituras vou ter a revelação completa de quem Deus é. E eu não me humilho, tenho humildade de falar assim, cara, tem 2000 anos que tem pessoas estudando sobre isso aqui. Por que eu não posso ter humildade de ouvir alguém que estudou isso aqui, que é mais tempo que eu, que se dedicou mais tempo do que eu sobre isso, e está querendo me explicar, para eu entender melhor. Então, que a gente possa, em primeiro lugar, lembrar que a Bíblia é um livro humano. E como livro humano, para a gente fugir da pergunta qual é a moral da história, a gente precisa lembrar que autores humanos têm contextos históricos específicos, têm ideias específicas, têm visões específicas, línguas específicas. E como que eu vou compreender melhor isso? Uma Bíblia de estudo basta. Para um cristão comum, uma Bíblia de estudo basta. Agora, se você quiser continuar depois comprando outros livros para entender, tudo bem. Vou dar uma dica de algumas que eu gosto. Bíblia de estudo NVT, Bíblia de estudo NAA, e para mim a melhor é a Bíblia de estudo Thomas Nelson. Qualquer uma dessas. Você pode estudar sobre qualquer uma delas, elas vão te dar todo esse arcabouço de contexto, de quem era o autor, quais eram as intenções. Só que, para mim, esse nem é o grande problema. O outro grande problema que a gente tem é que a Bíblia, além de ser um livro humano, a gente crê que ela é um livro divino. A gente crê que, dentre essas dezenas de autores que escreveram as Escrituras, existe um autor divino por trás deles. Então, a Bíblia não é só um amontoado de livros de autores diversos. A Bíblia, ela forma uma narrativa completa, que tem um autor por trás dessa narrativa completa. Isso a gente vai chamar de metanarrativa, ou seja, que é uma narrativa que envolve todas as outras. Qual que é essa metanarrativa? A gente chama ela de narrativa da redenção, que envolve a criação do mundo, a queda, o pacto de Deus, a aliança de Deus com Israel, Israel não conseguindo cumprir essa aliança, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a inauguração da igreja e, por fim, a vinda final de Cristo. Essa metanarrativa, ela é constituída por essas dezenas de livros que tem na Bíblia. E aí, quando eu leio um livro como Neemias, eu não deveria, pelo menos, me perguntar qual é a moral da história. A pergunta ao ler um livro como Neemias é como Neemias aponta para essa metanarrativa? Como Neemias aponta para essa narrativa completa, que é a narrativa da redenção. Por quê? Vou dar um exemplo. No primeiro domingo dessa série, o Rafael estava falando sobre o capítulo 1. E aí no capítulo 1, ele fez um apontamento muito interessante. Ele falou que Neemias foi o cara que saiu do palácio, da presença do rei, e foi trabalhar nos escombros. Quem lembra disso? Essa observação dele me chamou a atenção. E aí, o que a gente costuma fazer? Se eu pergunto para essa narrativa, certo, Neemias saiu do palácio
e foi viver em escombros. Se eu pergunto ao final disso qual é a moral dessa história, eu vou chegar à conclusão de que eu devo sair da minha zona de conforto. Eu devo ir naqueles que mais precisam. Eu devo ir nos lugares onde eu não acho que eu devo ir, nos lugares diferentes, lidar com aqueles que são invisíveis. Ou seja, a minha primeira pergunta para essa narrativa é qual a moral da história, como isso aplica à minha vida, se eu pego ela e aplico diretamente a mim, eu acho que o meu objetivo é sair da minha zona de conforto e ir, de alguma forma, para algum lugar, fazer missões, ir para o Amazonas e coisas do certo. Não estou falando que você não deva fazer isso, tá? Mas, se eu olho para a história de Neemias, dentro desse arco narrativo da redenção, eu percebo que Neemias, aqui, ao sair do palácio e ir para os escombros, aponta não para mim, mas para um Neemias superior. Um Neemias, esse sim, que estava na presença do rei verdadeiro. Que estava completamente feliz em si. Que não precisava de nada, que já era plenamente feliz na Trindade. E que decidiu sair desse lugar para habitar nos nossos escombros. Eu percebo que Neemias agora aponta para um Neemias superior, que é Jesus Cristo. Então eu percebo que na história de Neemias, eu não sou Neemias. Neemias não aponta para mim. Neemias aponta para Cristo. Eu, no máximo, sou o povo de Israel que estava lá perdido, com seus inimigos vencendo sobre mim. O pecado, a morte. E Jesus decidiu sair da presença do Pai, vir até nós, habitar no meio dos nossos escombros, para construir uma cidade celestial para nós. Para reconstruir os muros que vão nos proteger, muros de salvação, para nos proteger do pecado, da morte, de Satanás. Então eu percebo que Neemias não aponta diretamente para mim, mas aponta, acima de tudo, para Cristo. Então a pergunta, quando eu lido com um texto como esse, não é qual a moral da história, é como essa história aponta para essa narrativa de Jesus. Como essa história contribui para que Jesus, para que eu entenda melhor essa narrativa da redenção. Jesus veio para nos tornar cidadãos de uma cidade suprema, para reconstruir os muros que nós havíamos derrubado com o nosso pecado. Até mesmo Jerusalém é um símbolo de uma Jerusalém superior. A Jerusalém aqui que está sendo reconstruída não é um fim em si mesma. Ela aponta para uma Jerusalém superior. Que Jerusalém é essa? Os novos céus e as novas terras. Ou seja, a cidade a qual Neemias reconstrói é a mesma cidade que nós reconstruímos agora, mas que é uma cidade espiritual, com muros espirituais. E que a gente deve construir os muros. Então, quando eu leio um texto como Neemias, é engraçado porque alguns meses atrás, na verdade, eu falei aqui sobre o texto da Samaritana e falei que Deus nos chama não para construir muros, mas para derrubar esses muros e nós construímos pontes em relação ao povo estrangeiro, aqueles que estão perdidos. E aí logo agora a gente está falando sobre construir muros. Se eu entendo isso errado, eu acho que a igreja tem que construir muros e deixar o pagão de fora, certo? Hoje, fora o argentino, a gente não vai construir muro contra ninguém, né? Talvez só contra o argentino, mas fora esse, nós vamos derrubar os muros, certo? Então, os muros que Deus nos chama a fazer são muros espirituais hoje. Que muros são esses? Os muros que nos colocam como proteção em igreja. Como a Bruna fez aqui. Ela abriu o coração dela porque ela se sente segura dentro dos muros que nós construímos. Nós podemos confessar os nossos pecados. Nós podemos ser discipulados uns aos outros porque nós sabemos que aqui dentro é uma cidade segura. E nós somos chamados a construir essa cidade segura. Sempre que você se dispõe a ouvir alguém, a chorar com alguém, a sorrir com alguém, a sentar na mesa com alguém, você está reconstruindo esse muro. Essa cidade celestial. Então perceba, nós não somos chamados a colocar os pagãos de fora, mas a construir um ambiente de salvação aqui dentro. E agora sim a gente vai ler Neemias 4. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu queria que nós entendêssemos o texto que a gente vai ler, não à luz de qual é a moral desse texto, mas à luz de ele aponta para algo maior. Neemias aponta para algo maior. Neemias 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?
Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material, faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir à guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Amém. Como eu disse, a ideia aqui, ao lermos o capítulo 4, não é que a gente tire versículos de como lidar com uma liderança frente às pressões. De novo, estou falando que isso é errado? Não, não é errado. Mas eu acho que o livro é mais profundo, ele tem coisas mais profundas a nos dizer. E eu queria tomar 2 temas apenas. Como eu já gastei um bom tempo na introdução, eu vou ser mais sucinto na abordagem do texto. Eu vou abordar apenas 2 temas que para mim são os temas centrais desse capítulo 4. O primeiro está no verso 9. Vamos reler o verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha que interessante. Existe aqui, no verso 9, um tema que perpassa todas as escrituras, que é: a soberania divina é conciliada com a responsabilidade humana. Perceba, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles oram. E depois, põem guarda. Eles não só oram e nem só põem guarda. Eles oram e põem guarda. Ou seja, existe uma clara relação aqui entre a soberania divina, porque eles reconhecem que Deus é soberano. Então qual é a primeira coisa a fazer? Orar para Deus. Pedir a Deus. E a segunda coisa? Colocam guarda. Quer ver? A Bíblia está recheada de momentos como esse. Isaías 38. Isaías vai no rei Ezequias e diz: Ezequias, você vai morrer. Prepara sua casa. Deus vai te levar. Ezequias chora e pede ao Senhor: Deus, cura-me. Aí Deus fala assim: ô Isaías, volta aqui. Fala lá com o rapaz lá, que eu vou curar ele. E vou dar mais 15 anos de vida para ele. E aí Isaías fala: Deus ouviu sua oração. Você vai ser curado. E vai ter mais 15 anos de vida. Faça uma espécie de
Ele manda fazer uma espécie de remédio de folhas de figo e colocar na ferida, que a ferida ia se curar. Ou seja, Deus falou que ia ser curado, sim? Para que fazer o remédio? Porque existe uma soberania divina e uma responsabilidade humana ao fazer. Não é porque Deus disse que faria que eu não preciso fazer nada. Tem gente que assume assim. Quer ver um outro momento? Atos 27. Em Atos 27, Paulo está sendo levado para Roma, prisioneiro, e aí vem uma tempestade. Lembra dessa história? E aí ele está lá na tempestade, todo mundo está meio desesperado, e aparece um anjo do Senhor para Paulo e fala o quê? Ninguém vai morrer. O barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. E aí Paulo vai lá e fala para os homens, né, para os soldados, olha, ninguém vai morrer, fica tranquilo, tá? Tempestade aí, eu sei que tá todo mundo com medo, mas fica tranquilo que ninguém vai morrer. E aí, o que acontece? Isso acontece no verso 22. No verso 31, a tempestade vai piorando, e alguns marinheiros, com medo da tempestade, o que eles fazem? Eles pegam um bote salva-vida e ia fugir, né? Peraí. 1 Samuel 15 vai falar assim, ó, Deus não é homem para que se arrependa. E Deus disse que ninguém ia morrer. Então Paulo podia falar assim, moço, deixa aí, pula de ponta na água, que ninguém vai morrer não, tem nada não. Pode fazer o que você quiser, Deus disse que ninguém vai morrer. É isso que ele faz? Não. Ele fala para o soldado, fala assim, olha, aqueles caras lá, se eles descerem, todo mundo vai morrer. Ou seja, existe uma palavra de Deus, sim? A soberania de Deus estava ali. Mas existia uma responsabilidade de Paulo de entender essa palavra de Deus. E muitas vezes a gente acha que quando Deus fala uma coisa, a gente não tem que fazer mais nada, porque ele disse. Tem gente, e aí eu vou contar um caso que aconteceu com a gente. A Ali estava recém-nascida. A gente estava na família da Samantha. E aí, RN, bem pequenininha, a gente precisou ir para lá por algum motivo, e a Samantha estava lá. E aí chegou algumas pessoas para verem a Liz. E junto com essas pessoas que chegaram algumas crianças que vinham da escola. E elas queriam pegar na Liz. E aí a Samantha falou, não, né? Tá vindo da escola, né? Eu que sou professor sei quantas crianças são doentes, né? Eu vivo doente, porque essas crianças elas estão doentes o tempo todo, né? O tempo todo elas estão tossindo doença na sua cara. Então, assim, professores vivem doentes, né? E aí a Samantha falou, não, né? Acabaram de vir da escola, né? Não é legal, né? Aí a pessoa virou e falou assim, mas você tem que confiar em Deus. Confiar em Deus, aí. Deus falou que vai proteger os nossos filhos. Como que a gente não vai confiar em Deus? Deixa as crianças vindo da escola pegar, né? Percebe? Como tem gente deixando de vacinar os próprios filhos, acreditando que Deus diz que protegeria eles. Percebe que uma compreensão errada do Evangelho nos faz matar ou colocar em risco a vida dos nossos próprios filhos. Há uma soberania divina. Eu confio a vida da Liz, não a minha, a Samantha, mas acima de tudo a Deus. Mas há uma responsabilidade minha e dela, como pais da Liz. De vacinar, de proteger, de não deixar exposta, de ter cuidado, de ter zelo, de educar, de evangelizar o coração dela. E muitas vezes nós falamos, Deus disse, então não vou fazer mais nada. E não! Deus te chama a ser responsável. Olha Neemias, Deus tinha dito, vou reconstruir os muros. O profeta Daniel profetizou que Jerusalém seria reconstruída. Neemias poderia cruzar os braços e falar, não vou. Deus falou que ia fazer, ele que se vire, ele diz que faria. Mas Neemias se dispõe, ele entende a responsabilidade dele. Ele ouve que os inimigos estavam querendo matar o povo de Israel. Ele simplesmente ora e fala, vamos continuar construindo. Deus falou que vai fazer. Não, o que ele faz? Ele põe guarda. Ele arma os homens. Nós somos chamados a entender que Deus é soberano em todas as coisas, mas há uma responsabilidade humana. Nós somos responsáveis, nós não somos fantoches na mão de Deus. Até por isso que quando você chegar no fim, você vai ser julgado pelas suas obras. Vai falar em Apocalipse que Deus abriu o livro e leia as obras daqueles que estavam perdidos. Porque há uma responsabilidade humana. Isso não quer dizer que a salvação é nossa responsabilidade, a gente já falou sobre isso, né? Em algumas séries passadas. Mas que há responsabilidade de ações. Quer ver onde isso culmina no máximo? Na cruz de Cristo. Atos, quando Pedro vai pregar sobre a crucificação de Cristo, o que ele faz? Ele olha para aqueles homens e falam, Deus, o Deus Pai, decidiu que o Filho seria morto. Então, o Filho seria morto de qualquer jeito, porque Deus Pai decidiu. Mas ele vai dizer que quem matou Cristo?
as mãos perversas daqueles homens. Então, do mesmo jeito que Deus tinha determinado que o filho morreria, aqueles homens que mataram Cristo eram inteiramente responsáveis pela morte dele. A soberania divina não apaga a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis com a nossa vida de oração, com a nossa vida em comunidade, com evangelizar os nossos filhos, com evangelizar os nossos colegas de trabalho. Há uma soberania divina, mas há uma responsabilidade humana. Segundo ponto, e é o último ponto que eu vou trabalhar. Eu até chamei isso aqui de dependência responsável, esse primeiro ponto. Deus nos chama a ter uma dependência responsável, em sermos dependentes, mas entendemos que somos responsáveis. Não achando que eu possa mudar os planos de Deus. Os planos dele já estão traçados. Mas entendendo que para aquilo que ele me chamou para fazer, eu sou responsável. Eu sou responsável. 2. Agora eu quero falar sobre o tema geral do capítulo 4, que é os ataques que o povo vai sofrer enquanto fazem a obra de Deus. Esse é um outro tema comum ao longo de toda essa, que eu chamei de, que os teólogos chamam de metanarrativa, dessa narrativa completa do Evangelho. Sempre que alguém está fazendo algo de bom para Deus, é normal essa pessoa ser desprezada. É comum. O maior expoente disso, o próprio Cristo. Quando o Cristo está lá sendo batizado, olha que cena linda, o Espírito Santo desce em formato de pomba, vem a voz do Pai falando, esse é meu filho, de quem me agrado. Corta para a próxima cena, onde que ele está? No deserto, sendo tentado por Satanás. Então não é porque você está fazendo certo, não é porque você está começando a fazer as coisas certas, que não vai vir provações, que não vão vir humilhações. Muito pelo contrário, o normal é que, ao fazer as coisas do Senhor, você sofra essas coisas. A gente adora, cara, isso é muito doido, porque isso nos leva a outras situações. Por exemplo, Elias está lá no Monte Carmelo, lutando contra os profetas de Baal, o sangue, o fogo lambe o altar que ele construiu. O que acontece depois com Elias? Depressivo, vai pro meio de uma caverna, pede para Deus levar ele. É normal. Enquanto estamos fazendo a obra do Senhor, sermos humilhados, sermos desprezados. Voltamos para bem-aventuranças, Mateus 5,11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque, eu não consigo falar essa palavra, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Existe um consenso de guerra cultural, A igreja muitas vezes ela assumiu para ela esse papel de guerra cultural. E a gente sai guerreando com todo mundo que a gente vê na rua, como eu disse, construindo muros contra os pagãos. Eu entendo que o nosso papel não é a guerra cultural, mas nós nunca seremos amigos do mundo também. E também parece que a solução para a guerra cultural é a gente imitar o mundo, ser parecido com o mundo. E o cristão ele sempre vai ser desprezado. Porque a gente adora um Deus que foi desprezado. Não tem como eu me identificar com Cristo. Um Cristo que foi desprezado e achar que eu não vou ser. Olha para os grandes líderes das outras religiões. Buda, Maomé, Confúcio. Todos esses caras, eles sofreram algum tipo de oposição na vida deles. Mas todos eles morreram velhos, cheios de anos, de vidas, viveram vários anos das suas vidas, com vários discípulos em volta deles. Eles tinham uma certa relevância social, todos eles. O nosso mestre não. Jesus morreu jovem, abandonado, sozinho, exposto, nu. Ele foi abandonado pelo próprio Pai. As exigências deles eram grande demais para que ele tivesse uma vida confortável. E nós seguimos esse Jesus, que morreu nessa situação. Então não dá para a gente achar que a nossa vida vai ser confortável enquanto cristãos. Assim como Neemias, muitas vezes a gente vai sofrer vergonhas, humilhações, desprezos por seguirmos Jesus. Quem vive a área acadêmica sabe que a gente é o doidinho de bairro, eu costumo falar. Quem está no mestrado, doutorado, às vezes, principalmente na área de humanas, que é o meu caso, a gente é o doidinho de bairro. Tipo, você acredita em Deus? Sério? E tudo bem. Porque foram a mesma coisa que falaram dele enquanto ele estava aqui. Como eu não vou querer ser desprezado? Como eu vou querer que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, você é cristão, que legal. Não é para ser legal mesmo.
verso 4 e 5 do que a gente leu. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Se a gente voltar lá para a nossa introdução, como que a gente aplica isso aqui? Se a gente perguntar qual é a moral dessa oração, é que a gente tem que sair amaldiçoando os outros também, falando para Deus não perdoar. Não perdoa não, Deus. Fez aquela maldade contra mim lá, ó. Vinga eles, queima eles. Como que a gente lida com isso? Grude a língua ao céu da boca. Se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria, lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-las contra as rochas. Essa é a oração do salmista. Porque era isso que os babilônicos faziam, tá? Quando eles invadiam um povo estrangeiro, eles pegavam as crianças pelos pés e jogavam elas contra as rochas, esmagando a cabeça dessas crianças. E eles oram para que Deus faça a mesma coisa com os babilônicos. Como que a gente lida com essas orações no Antigo Testamento? Que está, inclusive, aqui, no capítulo 4, que Neemias faz. Primeira coisa que essas orações nos ensinam, elas nos ensinam a levantar clamores contra a injustiça. Nós, como igreja, não deveríamos nos calar frente às injustiças do mundo. Só que, às vezes, a gente abre o jornal e é tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, que a gente fala assim, é isso aí, né? É o pecado. Isso acontece muito lá em casa. Eu, às vezes, olho mais notícias que a Samantha. E aí, quando eu ouço notícias muito pesadas, eu não consigo ver, né? Eu vejo só assim, a chamada da notícia, eu fico, não. Aí eu conto pra Samantha, né? Assim, ó, meu bem, você viu que aconteceu tal coisa? Igual o caso da bebê Helena. Alguns que sabem, né? Uma bebezinha que suspeitaram primeiro que ela tinha sido abusada e depois descobriram que não e que ela morreu. E aí eu fui contar, né? Até então não tinha saído essa segunda notícia de que ela não tinha sido abusada. E eu fui contar a notícia, olha, 2 caras foram presos e tal, fui contar pra Samantha. Aí ela, ei, tal, e o que aconteceu? Eu falo, não sei, porque eu não tive estômago pra ler. Aí eu sempre conto as coisas pela metade aí. Se você quiser, depois você termina de ler lá a notícia, eu não dou conta. Mas a gente vê tanta coisa ruim que a gente se acostuma. A gente vai vendo as injustiças e a gente esquece que a gente adora um Deus de justiça. Então essas orações, elas nos lembram a levar as injustiças para Deus. Que Deus não é um Deus injusto. Que Ele é um Deus que odeia a iniquidade. Ele odeia a injustiça. E nós devemos levar as injustiças que nós vemos para o Senhor. Segundo, observe que mesmo essas orações do Antigo Testamento, como o Salmo 137, como essa oração de Neemias, eles não oram por uma vingança pessoal. Eles não pedindo, ó Deus, me dá a oportunidade de ir lá e furar o bucho desse cara, né? Não é ele que vai fazer. Quem vai fazer a justiça? É o próprio Senhor. Essas orações nos ensinam a entregar a nossa vingança na mão de Deus, mas não fingindo que a gente não queria se vingar. Porque muitas vezes a gente, como cristão, a gente quer fingir que a gente só tem sentimento bonito, como se sai flores da gente o tempo todo, assim. E não é. Tem vezes que pisam na gente, decepcionam a gente, qual que é a nossa vontade? Se vingar. E onde a gente coloca essa vontade? No Senhor, nas nossas orações. A gente confessa as coisas feias que a gente está sentindo. A gente confessa os pecados que a gente pensou. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão entregando ao Senhor a justiça. Eles estão entregando ao Senhor a vingança. Não procurando para si esse lugar de vingadores. Por último, deste lado da cruz, lembra da metanarrativa? Qual que é o clímax dessa metanarrativa? O ponto mais alto dela? A cruz. Do lado de cá, Neemias está do lado de lá. Nós estamos do lado de cá. Desse lado de cá, da cruz, a gente não ora como Neemias orou, falando para Deus não perdoar. A gente não ora como o salmista orou, falando para Deus despedaçar as crianças. Porque desse lado de cá, nós sabemos que o pequenino de Deus já teve a sua cabeça esmagada, foi ferido, crucificado, desprezado. Para que eu pudesse ter um nome e você pudesse ter um nome que nunca vai morrer. Sabe o que você faz quando as pessoas desprezam o seu nome? Quando as pessoas pisam em você? Você se preocupa em manter a sua reputação? Você se preocupa em manter o seu nome? Você não pode ser desprezado. Pelo menos não a longo prazo. A gente não pode ser desprezado.
pelo menos não a eternidade, há assegurado para nós um nome eterno, que apesar de qualquer desprezo que a gente sofra aqui, ele não pode ser desprezado eternamente. Nossos nomes estão escritos nos céus. Por quê? Porque Cristo foi desprezado. Porque ele foi pisado, foi esmagado. E construiu para nós uma cidade. Construiu para nós uma cidade celestial. E aí nós podemos orar como Neemias orou. Entrego a ti o meu desejo de vingança. Entrego a ti o meu nome. Entrego a ti a minha reputação. Não tendo em mim mais valor próprio ou justiça própria, mas em Cristo, tendo todas essas coisas justificadas. Como o capítulo 4 aponta para Cristo, através dele, ele está falando para a gente, se você sofrer um golpe na sua reputação, se você for perseguido, sabendo o que ele fez por você, você pode suportar. Ele sofreu a maior vergonha, e ele foi rejeitado pelo pai dele, para te dar um nome eterno, para te dar a segurança, para construir uma Jerusalém que eu e você pode morar seguros. Ele construiu através de nós e ao redor de nós muros de salvação, muros de proteção, muros de santidade, muro onde nenhuma humilhação vai entrar. Gosto muito da imagem que Apocalipse faz, né? Eu acho que já repeti isso algumas vezes. Vai falar que no céu ele enxugará todas as lágrimas. Isso mostra a cena de que versos de nós vão chegar aos céus chorando. E que lá as nossas lágrimas serão enxugadas. Que lá todo choro será compensado na presença do Consolador. As lágrimas que derramamos aqui estarão seguras com Ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por aprender com Neemias. Obrigado por aprender com as suas escrituras. Pai, nos dá mais entendimento de quem o Senhor é. Nós queremos ir mais profundo na Tua palavra. Nós não queremos ficar no raso. Nós não queremos ler a Sua Bíblia como uma fábula. Mas nós queremos entender como ela aponta para o Senhor. Assim como a nossa vida deve apontar para o Senhor. Nós queremos tomar a nossa cruz entendendo que nós somos responsáveis. Que nós não devemos nos furtar das nossas responsabilidades. Que o Senhor nos chamou a ser cristãos maduros. Toma, Pai, toda humilhação que a gente tiver, Pai. Sempre que nos desprezarem, sempre que nos humilharem, nós possamos lembrar que o nosso Cristo foi humilhado, que o nosso Senhor foi desprezado, para que a gente tivesse um nome eterno, um nome que não pode sofrer humilhações, para que a gente possa morar numa cidade segura, cercadas por muros seguros, que nós estejamos construindo agora, como igreja, esses muros aqui, muros onde eu e meus irmãos podemos nos sentir à vontade para chorar uns com os outros, para pedir oração, para mostrar as nossas fraquezas, para mostrar as nossas conquistas, para se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Que os muros dessa Jerusalém espiritual estejam ao nosso redor. Amém.